bom. Então vá, vou começar. É para não atrasarmos muito. Posso? Então vamos rezar uma Ave Maria por mim, por nós, por que o Senhor nos ilumine a todos este sábado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ora, eu dividi este tema também em 3 partes, com um acréscimo, depois eu já vou ver. Tinha pensado de outra maneira, mas pronto. Neste dia em que a Igreja, a humanidade é convidada ao silêncio, é importante nós entendermos o porquê deste silêncio e ao mesmo tempo também quase que o porquê do silêncio de Deus. Houve este tempo, desde ontem, e se nós pensarmos no dia mesmo em que Jesus morreu, há 2000 anos, em que os apóstolos colocaram Jesus no sepulcro, depois de toda aquela ignomínia e abominação do que aconteceu, levado ao extremo, colocaram o Senhor no sepulcro, e o sábado era um dia de pausa, já habitual, e portanto foi uma pausa extremamente pesada, extremamente difícil, mesmo para aqueles que, neste caso de Nossa Senhora, que continuava sempre a confiar e continuava sempre a acreditar e continuava sempre a querer entender e a querer perceber o plano de Deus. No entanto, quando nós pensamos na sepultura de Jesus, na morte de Jesus, isto, antes de entrarmos aqui, é engraçado, nós quando lemos as Escrituras e quando ouvimos os relatos no fim de Jesus morrer, existe um conjunto de pormenores que são muito importantes, que atestam que realmente o Senhor morreu e foi sepultado. De tal maneira que são inclusive dados os nomes de testemunhas, como José de Arimateia e como Nicodemos, que não eram umas pessoas quaisquer, que eram pessoas a quem se podia recorrer para ouvir contar o que é que tinha acontecido, tendo a certeza de que eles estavam a dizer a verdade. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, o Sinédrio esse que tinha sido quem tinha decretado a sentença e decidido o que é que se havia de fazer a Jesus, e que em segredo tinha ido pedir o corpo. Mas quando se diz que é José de Arimateia e que se identifica como membro do Sinédrio, toda a gente naquela altura podia ir perguntar-lhe, porque era uma pessoa que toda a gente conhecia, afinal o que é que aconteceu. E isto é muito importante. Nós acreditamos na ressurreição do Senhor porque antes houve na realidade uma morte e houve uma sepultura física, verdadeira, num sítio que também está descrito com todos os pormenores, que ficava ali ao lado, que era num horto, pronto, está tudo bem identificado. E Nicodemos também, aquele senhor, que era um homem já idoso, portanto tinha todo o peso da autoridade dada pela idade, e que o Senhor tinha dito que ele havia de renascer de novo, e ele tinha tido aquele diálogo meio escondido, ou então pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe, pronto, essa parte toda que está descrita anteriormente, e portanto são testemunhas que nos mostram que na realidade isto aconteceu. E de facto, quando nós vemos na carta de São Pedro, diz-nos assim: de facto o próprio Cristo morreu de uma vez por todas pelos pecados, o justo pelo injusto, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu a vida pelo Espírito. E portanto, Jesus morreu por causa
do meu pecado, do pecado de cada um de nós, do nosso pecado. E depois, isto aconteceu tendo sido Jesus enviado pelo Pai para nos voltar a reconduzir ao Pai, para nos voltar a unir de novo a Deus. E, portanto, ele é o condutor da humanidade. Até há um exemplo concreto que volta e meia se diz: nós deixamos Jesus conduzir a nossa vida, então vamos dar-lhe o lugar do condutor no carro, e nós vamos no pendura, ao lado, que é um exemplo muito concreto. Muitas vezes a gente, e mesmo assim quando estamos no pendura, a gente sempre vai dizendo: olha, vira, agora aqui, era ali, porquê que não... anda, vai à rotunda, faz a volta e anda para trás. Porque era naquela, era ali. E o Senhor, temos muita... Aliás, a gente vê isto, e nós os dois, neste momento temos um filho também condutor, muitas vezes, então não me pões a mudança, então vai mais devagarinho, então pronto, estamos sempre a dar indicações, não é? E portanto, na sexta-feira santa, ontem, o Senhor morreu. E hoje ele desce à mansão dos mortos. E já ouvimos falar disto até nas laudes. E amanhã, nesta madrugada de hoje para amanhã, Jesus ressuscita. No Catecismo da Igreja Católica, no número 125, é dito que os infernos, e não vamos confundir o inferno da condenação com este agora de que estamos a falar, que é, por assim dizer, a mansão dos mortos. Portanto, os infernos designam o estado de todos aqueles que, justos ou maus, morreram antes de Cristo. E isto está descrito em várias partes do Evangelho. Com a alma unida à pessoa divina, Jesus alcançou nos infernos, nessa mansão dos mortos, os justos que esperavam o seu Redentor para acederem finalmente à visão de Deus. E depois da sua morte, e depois com a sua morte, ter vencido a morte, ela própria, e o diabo, que é quem tem poder sobre a morte, libertou os justos que esperavam o Redentor e abriu-lhes as portas do céu, que também está dito em Hebreus. E portanto, por um lado, Jesus veio não só para os que morreram antes dele, como para aqueles que morreram por altura da sua vinda, da sua contemporâneos dele, mas para todos os outros que depois, nestes 2000 anos. E portanto, Jesus, enquanto cabeça da Igreja, desce à mansão dos mortos e sobe de lá, trazendo todos aqueles que esperavam a salvação. E portanto, a salvação é dilatada até este lugar de escuridão, este lugar que é a mansão, que é a casa onde estão os mortos, porque todos somos convidados à participação na redenção. E portanto, neste sábado santo, e isto também já foi dito, Deus vai até à mansão dos mortos e estende a mão para Adão, chama outra vez por Adão, e assim como para Adão ele estende a mão, também a estende para cada um de nós, em qualquer circunstância que nós estejamos. E portanto, esta descida de Jesus à mansão dos mortos prova-nos, a nós hoje, a cada um de nós, que Jesus pode alcançar-nos e pode alcançar quem quer que seja, onde quer que esteja. E portanto, este grande silêncio não é um silêncio estático, não é um silêncio parado, pelo contrário, é um silêncio dinâmico, é um silêncio fecundo. Entre a Sexta-feira Santa e o momento da ressurreição, Jesus não vive um feriado, uma pausa, pelo contrário, não é? É um silêncio em que o Senhor está a trabalhar em nosso favor. É um silêncio em que Deus está a lançar as mãos, a esticar os braços, a chamar os nomes dos que estão mortos em qualquer circunstância de morte, como vimos ontem, uma morte física, uma morte espiritual, uma morte psicológica, uma morte social, uma morte de todos os tipos. No livro do profeta Ezequiel, diz assim:
Pois bem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos, tirar-vos dos vossos túmulos, povo meu. Vou levar-vos para a terra de Israel. Meu povo, vocês ficarão a saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos túmulos e vos tirar de lá. Colocarei em vós o meu espírito e revivereis. E vos colocarei na vossa própria terra e ficarão a saber que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Reparem que esta leitura que é do profeta Ezequiel é muito antes da vinda de Jesus, certo? E, portanto, estes túmulos podem ser tomados, podem ser entendidos como todos os túmulos. Os túmulos da morte física, em que a pessoa terminou os seus dias de vida, e os túmulos do desespero, os túmulos do egoísmo, os túmulos da angústia, do rancor, da ira, os túmulos todos os túmulos em que cada um está com a certeza de que aquilo que o Senhor diz, o Senhor faz. É Ezequiel 37, 12, 14. E, portanto, este Sábado Santo não é um feriado dentro do período pascal, não é um dia de folga que está aqui. Não é? É um dia em que há o silêncio, mas é um dia em que o Senhor trabalha. No entanto, por causa de Deus estar calado, digamos assim, muitos não entendem e até procuram soluções, não é? Noutros sítios, noutras igrejas, noutros lugares. Mas quando o Senhor se cala, isso não significa que o seu coração esteja fechado. Muitas vezes nós é que fechamos o nosso coração. E reparem que muitas vezes isto acontece connosco. Muitas vezes, em circunstâncias da vida, nós também nos calamos diante de uma circunstância, porque o que vamos dizer não traz proveito nenhum, mas isso não quer dizer que o nosso coração esteja fechado. Quanto mais ainda da parte do Senhor. E, portanto, o Senhor conhece-nos a cada um e Ele vem ao nosso encontro na nossa condição em que estejamos, na nossa condição de pecado nesse momento. Não para nos condenar, mas para nos estender a mão. E aquilo que nós somos convidados é precisamente agarrar nessa mão, a segurar nessa mão de Deus. E, portanto, o silêncio de Deus é um silêncio em que Deus estende a mão e em que nos liberta. É um trabalho a nosso favor. Nós estamos a proclamar que Jesus é Senhor neste Sábado Santo. E que sabemos que mesmo se Ele se cala, mesmo quando Ele se cala, Ele vem em nosso socorro. Ele liberta-nos das amarras, Ele purifica-nos, Ele nos chama do lugar onde nós estejamos para virmos até Ele. Agora, sendo este dia um dia de silêncio e de recolhimento, voltemos outra vez a pensar no sepulcro, voltemos outra vez a meditar no Senhor, que está sepultado, que está ali. Reparem que, ao longo daquele tempo em que Jesus esteve com os seus discípulos, eles imaginaram várias coisas, e isso até em vários momentos, quando Jesus diz que tem que morrer, tem que sofrer e morrer, até São Pedro lhe diz: não, longe de ti isso estão a acontecer-te. Os discípulos, e mesmo Judas, tinha essa visão, essa ideia, essa utopia, de que o Senhor havia de vir como um grande libertador, cheio de exércitos, e que havia de aniquilar os romanos, que eram os opressores, ou que havia de haver grandes manifestações variadas, que tinha que ser uma coisa mais espampanante, uma coisa mais com pompa e circunstância. E aquele em quem eles tinham colocado tantas esperanças, em quem tinham acalentado tantas ilusões, neste momento estava ali, morto, inerte. Aquele coração que tinha acolhido os pecadores, que tinha dado a vista aos cegos, que tinha
curado os paralíticos, que tinha ressuscitado mortos, já não batia mais. Já não... Aquele olhar que curava, já não tinha perdido o brilho, já não... O Jesus estava sepultado. Reparem que, quando nós falamos e dizemos assim, meu Deus, está aqui um silêncio sepulcral. É mesmo isso que estamos a dizer. Um silêncio de sepulcro, um silêncio de morte. E é desse silêncio que estamos a falar. Todos eles, obviamente, estavam tristes pela morte de Jesus. Mas, no entanto, e já também dissemos algumas vezes, houve sempre uma pessoa que manteve sempre uma esperança e que confiou sempre. E essa pessoa é Maria. E por isso, ela vivia num silêncio profundo e de esperança, como já estava habituada a fazer. Reparem que ao longo da vida, quando lemos o Evangelho todo, mesmo já desde a infância, vários acontecimentos, é dito que Maria guardava todas estas coisas e meditava-as no seu coração. Ora, para que isto aconteça é preciso silêncio. As pessoas não meditam no meio do barulho e da confusão e da algazarra. E, portanto, Maria foi, pouco a pouco, sendo quase que instruída e numa escola de aprender a estar num silêncio de esperança. Não num silêncio superficial, num silêncio assim, só porque sim. Não é? E, portanto, nós temos, neste momento, obviamente que Maria aos pés da cruz, e até já se tem visto isto em vários filmes e tudo, Maria estaria numa tristeza profunda. O que estavam a fazer ao seu filho foi horrível, do ponto de vista humano, físico e de desalento. Mas, no entanto, ela manteve sempre esta esperança, manteve sempre esta capacidade de não desistir nunca, de confiar no Senhor, de confiar que a ressurreição chegaria. Depois, até temos a seguir à ressurreição, o relato de Jesus que se encontra com os discípulos de Emaús. Ontem, por acaso, até estive a pensar um bocadinho nisto, porque nos vários relatos daqueles que estavam junto à cruz, nem todas as pessoas pensam da mesma maneira, mas já lá há uma altura que se diz que havia lá uma Maria, que seria mulher de Cleofas, e noutros a seguir diz que havia uma Maria, que era mãe de Tiago e de José. Ou seja, havia uma mulher, que era casada com um homem e tinha 2 filhos. E, portanto, os discípulos de Emaús, é engraçado, porque podia ser Cleofas, esse nós sabemos que é, e sua mulher. Ou Cleofas e um dos filhos. Porque eles também dizem que são 2, não é? Ou até se calhar, não, neste caso tinha que ser sempre Cleofas. Portanto, ou que podia ser Cleofas e mulher, ou Cleofas e um dos filhos. E isto até fez-me pensar que o Senhor vem ao nosso encontro enquanto famílias, enquanto casais, enquanto pais e filhos, e isto é importante para nós, enquanto também casais e pais e filhos e etc. Então diz Jesus, o que é que estavam a conversar pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nestes dias? E Jesus perguntou: O que foi? E os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos chefes e os sacerdotes entregaram-no a ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isto, já se passaram 3 dias. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram, foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns de nós foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres lhes tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Reparem que eles estavam completamente cegos pela morte, pelo episódio da morte
de Jesus, vazios de esperança. Já nem se lembravam das palavras que Jesus lhes tinha dito por várias vezes que haveria de ressuscitar. Nem sequer o reconheceram quando ele estava ali a conversar com eles. E é precisamente por causa destes relatos estarem descritos que a Igreja convida também a vivermos esta experiência do silêncio que produz esperança. Se nós ouvirmos por aí publicidades dizendo vinde para a nossa igreja e acabará o sofrimento e não vai haver mais dor nem problemas, já sabemos que isto é mentira. Isto não vai acontecer nunca, certo? O sofrimento faz parte da nossa experiência de ser humano. Muitas vezes ele resulta da nossa dificuldade em gerirmos a nossa liberdade, não é? Deus propõe-nos, abre-nos caminhos, mas respeita completamente a nossa liberdade porque Ele nos criou precisamente livres. E nós muitas vezes usamos mal essa liberdade. E, portanto, muitos sofrimentos vêm precisamente pelo mau uso dessa liberdade. Mas, no entanto, é no sofrimento que Deus se faz mais presente ao nosso lado. Porque Ele, no sofrimento, carrega ao colo as nossas dores. Só que nós não vemos, muitas vezes, isso. Achamos que Ele nos abandonou e achamos que Ele se calou, achamos que não existe, que Ele não está perto. Ora, o Senhor nunca nos abandona, nem nunca nos abandonará. Em São Mateus, Jesus explica aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei, que deveria ser morto e que iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele já tinha dito isto, disse isto mais do que uma vez. Mas eles não se lembravam. Não se lembravam e esta tristeza cegou-os. Ora, nós também temos que, assim como o Senhor os foi educando a entenderem e a viverem o sofrimento com a esperança na ressurreição, isto também é para nós. Também é para nós e devemos encher o nosso coração de esperança. Para que quando vier o silêncio, a dor, a morte, a sensação de que está tudo perdido, a sensação de que não vemos luz, não vemos caminho, nós temos esperança e mantemos esta esperança na ressurreição. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. E estas palavras devem ecoar no nosso coração nos momentos de sofrimento. E durante este dia de silêncio, esta palavra deve ecoar no nosso coração e alimentar a nossa fé e a nossa esperança, fazendo quase que uma repetição dela, porque o nosso coração se habitue a confiar nesta esperança, porque depois virão, também na vida do dia-a-dia, momentos em que vamos viver este silêncio, esta dor. Também, por outro lado, quando vivemos na dor e no desespero e no pecado, nós, na nossa fragilidade humana, temos uma tendência, que não é uma tendência porque é um dos frutos do pecado, que é a dispersão, é o isolamento, é o afastarmos-nos uns dos outros. Ora, o Senhor e a Igreja vêm precisamente para congregar. Existe para nos unir uns aos outros. Há uma imagem muito bonita do Pierre Goursat que diz precisamente que nós somos como feixes de palha, em que cada um é uma espiga e nós estamos todos unidos por um atilho, estamos todos agarrados uns aos outros e mesmo quando há um irmão mais frágil e que não se consegue a si próprio segurar, aliás, nenhum de nós sozinho, nenhuma espiga, se a gente puser assim, pega uma espiguinha, ela, como é lógico, cai. Mas mesmo que no feixe houvesse alguns que estivessem mais frágeis, esse cairia. Mas o feixe mantém
estarmos juntos mantém aquele fardo, aquele feixe em pé. E quando o nosso João saiu de casa, é literalmente esta a imagem que eu tenho para mim. Não, eu ter-me-ia desfeito. Pronto. Depois, como sabemos, a Igreja tem muitos inimigos e tem muitas pessoas a trabalhar para afastar os filhos de Deus. E vivemos também até num tempo em que parece que toda a gente pode professar, todas as religiões e mais algumas todas são aceitas, respeitadas e até quase que pronto, tem que haver tolerância, menos para os cristãos. Parece que tudo o resto vale a pena, mas os cristãos são retrógrados, são antiquados, é gente que não gosta de se divertir, é gente que não sabe viver, é por aí fora. Não é? E isto na nossa sociedade aqui, se calhar em Portugal. Mas sabemos que muitos morrem às mãos de outros por causa da sua fé em Cristo, ao extremo do seu martírio mesmo. E ainda ontem na Via Sacra foi falado daquele polícia francês que deu a vida pelos que estavam reféns, que é um mártir. Não há dúvida nenhuma. Mas, de qualquer das maneiras, não tenhamos receio em relação à nossa Igreja. O Papa Bento XVI, na sua última catequese, disse assim: o Senhor nos doou tantos dias de sol e de leve brisa, dias nos quais a pesca foi abundante. Também houve momentos nos quais as águas eram agitadas e os ventos contrários, como em toda a história da Igreja. E o Senhor parecia dormir. Mas sempre soube que naquela barca está o Senhor. Sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, é sua. E o Senhor não a deixa afundar. É Ele que a conduz e certamente também através dos homens que escolheu, porque assim quis. Esta foi e é uma certeza que nada pode ofuscá-la. E, portanto, nós também tenhamos esta esperança e esta certeza na ressurreição e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ele. Ainda neste sábado, este silêncio convida-nos a nós também à conversão, à transformação da nossa vida. E a conversão sabemos que é um converter, convirar, e isto é um processo contínuo toda a vida. Não terminou nunca. Vai terminar quando nós virmos o Senhor cara a cara. Pronto, aí já virámos tudo. Já estaremos na presença sem restrições do Senhor. E portanto, neste tempo em que, este dia concreto em que Jesus está no sepulcro, morto, inerte, a Igreja é convidada a meditar, mas também a se admirar por tudo isto que o Senhor fez por nós, a contemplar o seu corpo destroçado. E cada um de nós pode e deve unir-se a este silêncio da Igreja. E ao considerarmos que nós somos os responsáveis por esta morte do Senhor, esforçarmos-nos que as nossas paixões, as nossas rebeldias, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, guardem silêncio. Ou seja, que não estejamos só passivos, à espera que a graça do Senhor chova assim do céu. Não, que tentemos, que nos empenhemos em tirar da nossa vida e meditarmos sobre o que é que podemos tirar da nossa vida que nos afasta do Senhor. E este sábado não é um dia triste. Poderá ter sido, mas neste momento já não é um dia triste. Porque nós sabemos que o Senhor venceu o demónio, venceu o pecado. E dentro de poucas horas, né, no final do dia, já estaremos a proclamar
a ressurreição, a cantar aleluia, a exultarmos com luzes e sinos e cânticos e tudo isso para nos alegrarmos porque o Senhor ressuscitou. O Senhor reconciliou-nos com Deus. Nós já somos filhos de Deus. E, portanto, também é um dia em que podemos fazer propósitos de agradecimento, em que podemos fazer memória ao longo da nossa vida dos momentos em que o Senhor já esteve concretamente presente, em que sentimos a presença do Senhor, em que podemos... também por isso é que na comunidade nós somos convidados a ter um caderno de oração, um caderno de santificação, onde vamos escrevendo as coisas que o Senhor nos diz, através das leituras, através dos acontecimentos, através da vida, através de palavras de outros irmãos, etc. E podemos reler para poder fazer memória daquilo que o Senhor foi fazendo ao longo da nossa vida. Muitas vezes, quando são pedidos testemunhos, às vezes dizem, será que eu vou dizer? Eu não estou a lembrar de nada e tal, sei lá quando é que... E isto acaba quase por ser uma grande ingratidão para com o Senhor. Porque nós somos muito frágeis, a nossa cabeça está sempre cheia de tralha, 90% inútil. E esquecemos-nos de guardar estas memórias dos benefícios, das graças, dos perdões, das curas que o Senhor já fez por nós ao longo da nossa vida. Portanto, este dia também é para isto, para fazermos propósitos de agradecimento e de memória, sabendo também que outros obstáculos que vierem na nossa vida irão ser superados, porque outros anteriores já foram. Porque o Senhor está connosco e vivemos juntos com o Senhor e depois temos a oração e temos os sacramentos. Também, por outro lado, nós sabemos que o mundo tem fome e sede de Deus, embora muitas vezes nem o saiba, nem se aperceba. E aquilo que o Padre Jorge também dizia há bocado, estes dias são os dias do primeiro anúncio, mas do anúncio que tem que muitas vezes ser repetido, não é? Porque é o fundamental, é o principal. E portanto, tenhamos também a valentia de Nicodemos e de José de Arimateia, que durante a vida de Jesus mostraram receios e respeitos humanos e tiveram que ser em segredo e escondidos, etc. Mas naquele momento definitivo se atreveram a pedir o corpo do Senhor para lhe dar sepultura. Ou, como as mulheres santas, que já sendo Jesus um cadáver, reparem que o que é dito agora no início do relato da ressurreição é que elas prepararam os perfumes. Preparar perfumes, eu não faço ideia, mas já há de certeza estudos sobre isso. Devia ser uma coisa que demorava algum tempo. Muitas vezes podiam ser comprados logo feitos, mas seriam com certeza muito mais caros. Mas se calhar muitas mulheres sabiam preparar através de esmigalhar ervas, fazer coar, etc., fazer misturas de líquidos e de coisas. Não faço ideia, não percebo nada de indústria de perfumaria, mas pronto. Calculo que isto fosse, não é? E reparem que, para quê? Se já é um corpo morto, não é? Mas elas vão sem medo, sem saber muito bem como é que iam abrir a pedra, sabendo que estavam lá soldados a guardar o corpo do Senhor, mas vão, de qualquer das maneiras, ao encontro deste Senhor. E, portanto, nós vivemos num mundo em que parece que as pessoas se sentem no direito de insultar, de rir, de gozar de Jesus. Mas, no entanto, os discípulos de Jesus e aqueles que desceram Jesus da cruz fizeram-no com todo o cuidado, olhando para as suas chagas, tendo todo o desvelo de o embrulhar e de colocar. Portanto, nós também precisamos perdão ao Senhor, dizendo que eu irei aos pés da cruz, eu não tenho medo de abraçar também este Jesus morto, porque eu acredito e tenho esperança
na ressurreição. No início não, eu tinha posto no início deste ensinamento o mesmo texto que já foi lido hoje. É um texto que foi lido pela Cidália, nas laudes. Engraçado que ela começou a ler e eu disse, olha, temos aqui já o princípio do ensinamento, em que o Senhor desce à mansão dos mortos. Isto é uma homilia, na altura não foi dito, é uma homilia de Sábado Santo, do século IV. Uma coisa muito antiga. O século IV é uma coisa... e que é muito bonito. Eu não sei se leio outra vez ou não. É igualzinho ao que a Cidália leu, mas que também nos mostra esta ida ao encontro daqueles que já morreram e de nós próprios, nas nossas muitas mortes. É engraçado que quando eu estava a ler, isto vinha dentro de um conjunto de coisas e pedia-nos a nós para nós imaginarmos mesmo, na nossa cabeça, imaginarmos a cena, colocarmos nós também nesta cena, em que Jesus vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida, e faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e o seu Filho vão ao encontro de Adão e de Eva cativos, agora libertos do sofrimento. E reparem que quando Adão estava no paraíso, todos os dias o Senhor vinha visitá-lo e chamava por ele, né? E Adão vinha alegremente porque também reconhecia imediatamente a voz do Senhor. E nós sabemos que as vozes que nos marcam profundamente, nós reconhecemos-las imediatamente. Não precisamos que a pessoa do outro lado ou de lá diga, olha, sou eu, sabes? Por exemplo, eu hoje vou à casa dos meus pais. Quando eu tocar à campainha, aliás, neste caso eu nem sequer preciso, porque nós temos um toque, que eu não faço ideia qual é que é. Quando eu chego lá eu toco, sem pensar. E os meus pais lá em cima sabem imediatamente que sou eu, porque mais ninguém toca como eu. Portanto, eles nem sequer vão pegar no intercomunicador e perguntar quem é. Mas mesmo que perguntasse e eu dissesse, sou eu não preciso dizer, olha, é a vossa filha Inês, sabem? Aquela que nos vem em primeiro lugar. Eu não preciso de apresentações, não é? E, portanto, imaginem Adão e Eva na mansão dos mortos, à espera, ansiosamente, e na esperança de ouvir outra vez a voz do Senhor. E reparem que aquilo deve ter sido... Eu acho que o corpo deles há de ter tido formigueiros de alegria e exultações físicas mesmo. Quando ouviram a voz do Senhor outra vez a chamar pelo nome deles. E então, é isto que lá diz. O Senhor entrou onde eles estavam, levando nas suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, o nosso primeiro pai, o ouviu e o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração, o Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão, e com o teu espírito. E tomando pela mão disse, acorda, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí, e aos que jazem nas trevas, vinde para a luz, e aos adormecidos, levantai-vos. E eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque eu não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó imagem minha, tu que foste criada à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos um só e indivisível pessoa. O ano passado eu fiz um ensinamento sobre esta palavra, levantar. Levantai-vos, só agora é que me lembrei. Porque o Senhor não nos quer prostrados, não nos quer caídos, não nos quer mortos, não nos quer abatidos, quer-nos levantados.
Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei a tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue aos judeus, e num jardim fui crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir o sopro da tua vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme à minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê nas minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros o peso dos pecados. Vê as minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz por tua causa. Adormeci na cruz e, por tua causa, a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu ao adormeceres no paraíso. O meu lado curou a dor do teu lado. O meu sono vai arrancar-te do sono da morte. A minha lança deteve a lança que estava destinada contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordena agora que te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, pronto e a postos os mensageiros. Construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus, preparado para ti, desde toda a eternidade.